Então, meu nome é Lana Potiguara, sou graduanda do curso de Pedagogia. Eu entrei na UF em 2021. Bom, eu fundei, junto com a Juliana, o coletivo de estudantes indígenas em 2022, porque a gente sentia essa ausência de estudantes e também essa ausência sobre as questões indígenas. Eu, tanto na pedagogia e Juliana, né, na história, porque ela é estudante de história. Eu sou potiguara, né? Minha família é potiguara. Ela vem do estado da Paraíba, para ser mais exato, localizado na aldeia da Baía de Traição, em São Miguel, que fica no litoral da Paraíba. E aí, a minha família vem para cá, para o Rio de Janeiro, fugindo de fazendeiro, inclusive, e fica por aqui. No começo, eu não queria fazer, né, faculdade, eu achava que não era para mim, só que eu fui muito incentivada pela minha mãe, pela minha irmã, né, inclusive minha irmã também já é formada. E graças a elas eu fiquei bastante inspirada para estar aqui. E sempre a minha vida foi assim, fui sendo inspirada por mulheres que apareceram na minha vida, tanto minha mãe, minha irmã, tanto a Juliana, né, a minha professora também, né, Mariana Paladino. Então, a minha história vai muito assim, por essas influências. A pedagogia não era a minha primeira opção, a minha primeira opção era psicologia, né? Só que eu mudei no último dia, porque eu vi uma publicação no Instagram sobre o Dia dos Povos Indígenas, em que aquela cena clássica de crianças pintadas. Eu fiquei muito indignada e simplesmente entrei no site do MEC, mudei minha opção, né, lá no SISU para pedagogia, porque eu fiquei muito indignada com essas coisas. E eu acho essa história muito engraçada, porque foi tipo um momento, pode ter sido impulsivo, com certeza, mas eu senti que era uma coisa que eu deveria fazer. E atualmente é uma coisa que eu paro e penso: "Caramba, realmente foi bom, ter seguido por esse caminho", porque eu também, trabalho, né, na numa escola, a Paraputã, que é a escola da Mata Verde Bonita, né. Eu fico ali na turma de segundo ano, alfabetização, e sempre que eu tô lá, sempre que eu tô perto dos parentes, né, eu percebo que, nossa, foi foi impossível, mas eu senti que foi um empurrãozinho, sabe. Eu senti que era a intuição falando que eu deveria estar seguindo por esse caminho. E estou muito feliz por ter seguido. O coletivo surge, né, dessa necessidade de, eh, falar e também de, trabalhar sobre as questões indígenas na academia. A gente sentiu essa ausência nos nossos cursos, percebendo que a gente era as únicas estudantes indígenas, tanto eu na pedagogia quanto a Juliana na história. E a gente se perguntou: "Será que em todos os cursos são assim?" E ainda mais, será que todas as UFs são assim, né, porque a UF não é só de Niterói, né, tem outros campos. E a gente fez esse trabalho de procurar, tanto, criando o perfil no Instagram, tanto de boca em boca. A gente teve muita ajuda de algumas professoras, como a Mariana Paladino, né, de antropologia, a Mariana Bruce também, né, que é de história, e assim a gente foi encontrando, alguns membros, atuais do SEI. E veio muito disso, né, dessa ausência desses corpos, nesse território. O coletivo foi fundado no final de 2022. Começou eu e Juliana, depois foi expandindo, né, para
o cara que também é estudante de psicologia, mas atualmente já é formado, né, e veio mais estudantes, a gente foi, encontrando, porque realmente estava muito espalhado. Aí tem estudante de Volta Redonda, tem estudante, lá de Goytacazes, né, então a gente percebeu que sim, tem estudantes indígenas, mas apesar que são poucos e está bem espalhado, não só, na UF daqui de Niterói, mas enfim, de outros lugares também. Para vocês terem uma noção, né, quando a gente estava fazendo esse trabalho de procurar os estudantes, a gente foi no site de transparência da UF, onde ele fala quantos, estudantes tem matrícula ativa na UF. E a gente percebeu um número bem absurdo, né, porque dos 73.000 estudantes que a gente viu na época, né, a gente encontrou apenas 15 que eram indígenas. Então, você vê essa diferença muito absurda, né, de 73.000 só 15 são indígenas, como assim? Então, é por isso que a gente tem, essa questão de trazer o vestibular indígena, porque a gente entende que atualmente as cotas especificamente para indígenas não alcançam a diversidade, do país. Atualmente eu não esperava que fosse acontecer tanta coisa, né, como uma indignação de 2 estudantes chegou a um certo resultado. Eu sei que não é o nosso objetivo final ainda, né, porque uma das coisas que a gente luta bastante é da implementação no vestibular indígena aqui na UF, onde já é uma realidade em Brasília e em outros estados também, né. E a gente realmente quer demarcar essa universidade, fazer com que outros parentes entrem e se façam presente, porque tem sim vários indígenas que querem entrar na universidade, querem cursar diversos cursos, né, e e também trazer esse conhecimento tanto, da aldeia para a universidade, tanto da universidade para a aldeia, porque é muito isso, a gente entende que é uma troca, sabe. Então a gente luta bastante para essa implementação do vestibular. A gente também está, discutindo sobre a criação de uma maloca, né, que também é uma realidade em Brasília, para os estudantes indígenas, praticarem sua cultura, seus rituais, ter um local para viver, né, para fazer esse exercício de bem viver dentro da universidade. No coletivo, se eu não me engano, são 25. Apesar de eu e Juliana sermos as fundadoras, né, do coletivo, a gente não se considera uma liderança em si, a gente decide as coisas em coletivo, não tendo uma pessoa, né, que está ali no topo decidindo tudo. A gente, decide as coisas conversando e todo todo mundo do SEI pode representar o coletivo. Obviamente, antes de tomar qualquer decisão, a gente é comunicado para ver se todo mundo concorda, se está todo mundo de acordo ou não. E vai muito dessa questão, né, de comunicação mesmo. Principalmente, né, eu acho que a gente precisa, ter um espaço, obviamente, na moradia. Outra coisa também é a gente ter o bandejão, porque sem um bandejão não dá para ficar por aqui, ainda mais, por exemplo, o meu curso, que é um curso que tem, aula de manhã, de tarde e de noite, então fica um pouquinho puxado ficar aqui todo dia. Sem falar também, né, do pessoal que estuda e trabalha também, né. Então, muitas vezes não tem tempo de fazer uma comida, enfim, fazer uma marmitinha e precisa, estar aqui para
enfim, para estudar precisa comer. Eu sempre falo isso, né, que eu não consigo estudar se eu tiver com barriga vazia, né. Inclusive isso foi um problema bem apertado esse semestre, né, por causa, dessas questões. E, bom, obviamente eu falei sobre a questão da maloca, da moradia também, e acredito que também é aquilo sobre as questões da bolsa, né, porque estar aqui custa muito, dependendo de onde você vem, pode custar ainda mais. Então ter esse tipo de, política ajuda também a permanência desses estudantes. Atualmente já faço, né, porque, junto com a Mariana Paladino, né, tem esse trabalho na aldeia Mata Verde, Maricá, onde a gente, cria materiais didáticos para a escola. A gente já inclusive já fui, monitora dela. Uma das avaliações foi que a turma fizesse um material didático para as turmas da escola. E com obviamente com a ajuda dos instrutores, né, do Tupã, que é um dos professores da aldeia, a gente conseguiu fazer um material bilíngue, em português e em guarani, porque tem a alfabetização lá na escola, ela é bilíngue, ela começa com guarani e depois português. Então tem muitas crianças, por exemplo, que só vai falar em guarani, sabe, porque é a língua materna delas. Esse trabalho eu me aprofundei, né, estou fazendo essa pesquisa, porque é algo que eu já tenho feito. Inclusive eu participei da criação de um livro de atividade, né, da escola, livro para os professores, onde a gente, juntava as histórias, do povo guarani, as histórias dos professores, das crianças e atividades também para fazer durante o ano, sempre pensando no tempo daquela comunidade, porque também não dá para a gente pegar o tempo, por exemplo, da escola não indígena e aplicar na escola indígena, porque são tempos diferentes, tem, por exemplo, comemorações diferentes e, enfim, são modos de viver diferentes. Uma coisa que eu gosto de falar bastante também é a questão do Ano Novo, por exemplo. Para muitos povos, o Ano Novo não começa em janeiro, né? Começa ali em junho, julho, porque é a colheita do milho. Então, a gente também trabalha essas questões nesses materiais didáticos. Atualmente, Juliana, o cara, Tainá, são pessoas indígenas daqui de Niterói. Então, sempre que está tendo alguma coisa, algum evento, elas estão ali, né, estão sendo chamadas. Por exemplo, a mesa que teve ontem, né, sobre a luta pela terra, tinha algumas artes da Juliana. Ela não pôde estar presencialmente, mas essas pessoas que são daqui de Niterói, elas sempre estão participando de algo, né? Então, isso ajuda muito a comunicação, porque essas pessoas meio que fazem parte da luta indígena daqui de Niterói. Bom, para mim ser indígena, eh, obviamente tem que começar por você. Você tem que, ter esse sentimento de pertencimento, né. Ser indígena também é a gente praticar a nossa cultura, praticar a nossa espiritualidade. Ser indígena, acima de tudo, também é ser coletivo. É uma coisa que eu sempre falo, que não dá para ser indígena sozinho, indígena é uma luta coletiva. Então, ser indígena, engloba isso tudo, pelo menos na minha percepção. Bom, as diferenças de espaço, né, eu percebo que é bastante diferente, sim. Por exemplo, a aldeia de Maricá é bastante diferente da aldeia Maracanã. Até nas 2 aldeias, né, Guarani, são
apesar de ser o mesmo povo, eu vejo que também tem certa diferença. E, bom, é aquilo, né, o Brasil tem mais de 300 povos diferentes, e no coletivo também tem membros de povos diferentes, e temos costumes também diferentes. E os lugares também, apesar, né, como eu falei, a aldeia de as 2 aldeias em Maricá serem do mesmo povo, também tem aspectos diferentes. Bom, a figura do Araribóia é um tema, eu diria que até polêmico, né, entre a comunidade indígena, né. Muitos veem ele como uma imagem a ser inspirador e tal, outros veem ele como um cara que traiu o seu povo e se aliou aos colonizadores, né. Então tem muito esse debate sobre o que sentir, né, sobre essa imagem do Araribóia. Mas o que realmente, pega bastante também é Niterói falar que é uma cidade, né, fundada por um indígena, mas a gente não vê, esses povos, por exemplo, ocupando espaços públicos aqui de Niterói. Poxa, se é uma cidade fundada por um indígena, onde que foram os indígenas, sabe? Então, eu sinto que é só uma coisa para tentar se destacar entre as outras cidades, do que de fato ser uma cidade que se importe com essa população. Um dado curioso é que uma das cidades que tem mais indígena em contexto urbano é São Gonçalo. E eu também fiquei surpreso quando descobri isso. Só que aqui em Niterói, a presença indígena é muito, muito invisibilizada. A única coisa que a gente consegue, perceber realmente é o estado do Araribóia, mas fica aí só isso. Então, cadê as políticas para essa população? Cadê, os espaços, né, culturais para essa população? Onde que está essa população, na academia também, né? Não é uma coisa que de fato, seja trabalhado. Eu sinto que é uma coisa mais, superficial. Eu só queria dizer que procurei saber sobre a luta indígena, escutem pessoas indígenas, consumam mídia de pessoas indígenas, leiam autores indígenas e saiba, a luta do chão que você está pisando, porque afinal o Brasil é um país indígena, e então faz muito sentido, a gente, como a população dessa terra, entender a sua história e pisar com respeito no chão, né, onde muitas das vezes é formado pelo sangue dos nossos ancestrais.